A menopausa surge na vida das mulheres próximo aos 45 anos, mas em alguns casos ela pode chegar antes, que é chamado de menopausa precoce. Estudos mostram que mesmo mulheres em que essa fase é adiantada, elas podem conseguir engravidar. Quem conversa com a gente é a médica Érica Becker, que é ginecologista e especialista em reprodução assistida. Tudo bem, Érica? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Érica, bom, vamos começar falando um pouquinho só para as pessoas o que é a menopausa, né? A gente fala em menopausa quando a mulher entra num estado em que ela não produz mais hormônio nem óvulo. Quer dizer, o ovário para de funcionar. A gente pode ter a menopausa no período fisiológico normal, que normalmente acontece depois dos 45 anos, até seus 55 anos. Quando ela acontece antes dos 40 anos, que pode acontecer, a gente chama de menopausa precoce. Quer dizer, ela vai começar às vezes a ter calor, não menstruar, né? Vai ter uma ausência de menstruação e aí a gente vai fazer o diagnóstico dessa falência ovariana precoce. Agora, doutora, é importante dizer que quando tem esses sintomas é sempre bom procurar médico, né? Para ver se é isso mesmo, porque tem uma série de coisas que pode também levar a esses sintomas, né? Claro, sempre procurar orientação médica. Quando começa qualquer tipo de sintoma, a gente procura, porque outras patologias podem cursar da mesma maneira. Então, tem pacientes que às vezes vêm no consultório preocupada com a ausência da menstruação, né? Ela não está vindo certinha todo mês, e não necessariamente ela está na menopausa. Tem que ter uma orientação, sim. Agora, se na família já teve caso de menopausa precoce, é bom a mulher ficar mais atenta? Sim. Tem uma parte dos casos que é genético, a gente tem caso, né, das irmãs entrarem em falência ovariana antes dos 40 anos. Então, se existir alguma mulher na família que entrou na menopausa antes dos 40 anos, é bom desde cedo a gente estar de olho, até para um planejamento futuro, né? Às vezes a gente vai querer engravidar e não ficar esperando muito, já se organizar para que essa vontade seja resolvida antes. Com certeza. E como é que é esse trabalho de conseguir que a mulher engravide, mesmo estando aí na pré-menopausa? Desde que a gente tenha óvulo ainda, a gente pode trabalhar e conseguir que a paciente engravide. Então, é exatamente isso. Se a gente tem uma história familiar de entrar na menopausa mais cedo, a gente tem que começar a investigar isso antes. Quando eu ainda tenho óvulo, quer dizer, eu estou nesse limite, nessa transição, né, chegando na menopausa, a gente pode fazer tratamento de indução de ovulação ou até mesmo de fertilização in vitro, onde eu tento otimizar o meu tempo, né, que ainda resta, para poder engravidar. Qual que é o nosso grande problema? Nós não conseguimos criar óvulos. Então, você imagina o ovário como se ele fosse um pote de óvulo. O dia que esse pote acabou, eu não consigo colocar óvulo lá dentro. Então, eu tenho que realmente detectar nos primeiros sinais de que a gente está tendo uma irregularidade para poder tratar e aí conseguir que a paciente engravide antes da gente ter que dar uma notícia que a gente não vai conseguir mais por uma ausência de óvulo. Agora, Érica, dá para saber, por exemplo, com 20, 25 anos, se isso pode acontecer com a mulher ou não dá para prever isso? Tem algumas pacientes que a gente orienta, mas como que o nosso ovário funciona? A gente perde óvulo desde o dia que a gente nasce. Então, para a mulher, a vida inteira a gente vai estar perdendo óvulo. Mas existe uma variação de paciente para paciente. Então, eu tenho ritmos de perda variáveis. E aí, eu posso, por exemplo, aos 20 anos, ir na ginecologista, pedir uma orientação e fazer o que a gente chama de teste de reserva ovariana. Eu vou testar como é que está a minha reserva, como que está o meu pote. Não quer dizer que o meu ritmo de perda ele está acelerado, mas é uma paciente que a gente fica mais atenta a ela. Então, eu posso dizer àquela paciente dos 25 anos, assim, a sua reserva ovariana é mais baixa do que outras pacientes de 25 anos. Vamos ficar atentas, mas não quer dizer que o ritmo dela é acelerado e que eu não consigo prever o tempo, né? Assim, aquele timing até a menopausa, ele não é possível de dizer. E não dá para prever também se ela vai entrar precocemente ou não. A gente não consegue saber. Eu sei que ela é uma candidata, talvez, né, maior, que o tempo dela pode ser menor de utilidade desse ovário, mas eu não consigo falar em tempo, ou você vai entrar na menopausa antes dos 40 anos.
Bom, a gente sabe da importância, né, de fazer todos os exames ginecológicos desde que tenha a primeira menstruação e anualmente, pelo menos, né? Esse é só mais um acompanhamento e que é importante que a paciente fale com a médica sobre isso, né? Sim, na verdade, hoje ainda mais. A gente estava acostumada a ir na ginecologista todo ano, preocupar com mama, com câncer de colo de útero. Isso continua sendo muito importante, mas no mundo moderno, onde a mulher trabalha, a gente casa mais tarde, a gente tem outras prioridades, preocupar com a saúde reprodutiva passa a ser parte da nossa avaliação, sim, anual ou pelo menos bianual, para que a gente possa ser orientado. E aí a pessoa que de repente está um pouco insegura se vai acontecer ou não, é legal fazer o congelamento mesmo. Sim, hoje a gente tem essa possibilidade. O ideal é que antes dos 35 anos a gente tenha pensado nisso. Os melhores resultados do congelamento de óvulo é até 35 anos. Então, é muito bom que a gente vá conversando, avaliando, e aí, de repente, se os nossos testes de reserva ovariana eles estão mais baixos, quem sabe a melhor opção não é a gente pensar nesse congelamento de óvulo. A gente vai sempre avaliar, começou a perceber uma diferença, congela, porque dá uma tranquilidade. Eu sempre falo com as pacientes que congelar óvulos não é uma certeza de gravidez no futuro, mas é uma coisa boa de se fazer, com bons resultados, compatível com a nossa mudança mesmo da mulher moderna. Com certeza. Se alguém quiser saber mais informações, de repente quiser tirar alguma dúvida contigo, tem um Instagram que possa deixar para o pessoal? Claro, eu trabalho aqui na Huntington Procriar de BH. O nosso Instagram é Huntington Belo Horizonte e o e-mail é erica.becker@procriar.com.br. Pode entrar nas redes sociais da Huntington BH ou me enviar um e-mail diretamente para a gente poder conversar. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, viu? Imagina, boa tarde. Boa tarde.